Olá pessoal, meu nome é Renan. Eu vim trazer hoje para vocês o passo a passo de como fazer o panetone. Vamos lá? Eu tenho aqui uva passa e frutas cristalizadas. Tenho 125 gramas de cada e eu coloquei um pouco de água para ela hidratar e vou deixar reservado até o final do processo. Vou deixar ela aqui no reservada. Aqui eu tenho 100 gramas de farinha com 10 gramas de fermento que eu vou fazer uma pré-mistura. Com as mãos mesmo, não tem problema. Lembrando que aqui eu estou usando luvas, mas se for consumir em casa, fica despreocupado. Eu estou utilizando luva. Normalmente nós usamos máscara, touca para fazer o processo de venda e revenda também dos panetones. Vou colocar aqui 100 ml de água junto com 100 gramas de farinha e 10 gramas de fermento biológico seco. Vou fazer uma mistura com a mão e vou deixar reservado. Esse processo é o processo de esponja. O processo de esponja é utilizado no pão quando é uma massa muito doce ou uma massa que vai muita manteiga, muita gema de ovo, que é o caso de panetone. É um pão doce, é um pão de uma massa mais elástica, mais sensível. Eu vou deixar ela aqui reservada no canto. Ela tem que ficar assim. E vou reservar. Numa bacia grande, aqui eu já tenho tudo preparado. Eu vou utilizar mais 400 gramas de farinha, totalizando 500 gramas de farinha. É bom utilizar uma bacia bem grande, porque essa massa você vai precisar sovar ela, você vai precisar mexer ela muito bem. Depois nós vamos retirar ela da bacia. Aqui misturado eu tenho 100 gramas de açúcar e mais 150 ml de água. Vou adicionar essa mistura 4 gemas, que eu separei das claras. As claras dá para utilizar para fazer bolos, omeletes. E também a cobertura do panetone, que é feita com farinha de amêndoas e claras de ovos. 10 gramas de leite em pó, para substituir o leite e não utilizar tanto líquido na massa, que já é uma massa bem líquida. Aqui eu tenho 10 ml de essência para panetone, que nessa época é bem difícil de encontrar, o pessoal compra bastante. Por enquanto é só. Nós vamos mexer ela até misturar, até dar formar uma bola de massa e depois vamos passar para a bancada. Esse ponto da massa eu já posso retirar da bacia e colocar na bancada. Obrigado. Esse é o ponto da massa. Agora nós vamos adicionar a esponja que nós fizemos no começo. Muitas pessoas falam que precisa de uma farinha especial para fazer pão, uma farinha mais forte de glúten. Normalmente nós utilizamos qualquer farinha para fazer pão. Dependendo da sova, ela vai atingir o ponto de véu, que é o ponto correto do pão, depois de uns 15 minutos de sova, e já vai estar pronta para deixar para fermentar. Nesse processo, eu vou juntar a esponja com a massa.
sovando bem devagar também, porque é uma massa delicada. Aqui eu vou utilizar uma espátula de plástico para auxiliar na raspagem da massa. É sempre bom ter uma espátula dessa. Tem menores também no mercado, mais baratas. Agora, nós vamos adicionar 100 gramas de manteiga. Essa manteiga ela está em temperatura ambiente e ela vai ajudar a sovar e vai agregar a nossa massa. Eu vou pegar de pouquinho em pouquinho, vou passar na bancada, passar na minha mão e assim eu vou agregando a massa. Ela vai ficar mais fácil de sovar e assim eu vou agregando a manteiga na massa. Quando você perceber que a massa está ficando um pouco mais pegajosa, você coloca mais manteiga, até totalizar os 100 gramas de manteiga. Essa margarina ela é com sal, e o sal da massa em si eu vou adicionar no final, para não atingir o fermento e não quebrar a eficácia dele. Ela já ficou um pouco mais pegajosa, vou passar mais margarina na massa para ajudar na sova. Essa manteiga ela pode ser adicionada totalmente na massa de uma vez, porém ela vai ficar muito pegajosa e não vai ajudar no processo da sova da massa. Assim você vai demorar mais tempo para sovar a massa. Vai chegar no resultado? Vai, mas vai demorar um pouquinho mais. Por isso que eu prefiro já adicionando aos poucos, que ela já vai me ajudando a sovar e já vai chegando no ponto correto. Ficou pegajosa? Coloca mais manteiga na mão e vai agregando até atingir os 100 gramas de manteiga. Manteiga ou margarina. Eu vou passar uns 10 a 15 minutos sovando essa massa para que ela chegue no ponto de véu, que eu vou mostrar para vocês no final. E vamos realizar a dobra da massa. Essa dobra vai ajudar a massa a ficar mais forte e que ela não rompa na hora da fermentação e que a gente tenha um pão bonito no final, depois de assado. Nossa massa já está quase ficando no ponto certo. Nossa manteiga já está quase toda agregada. Obrigado. No final do processo da manteiga, nós vamos adicionar 4 gramas de sal. São 2 pitadas. E adicionar no final do processo de sova, para que ele não atinja o fermento
e perca a eficácia e o pão não cresça no final. Agora é só sovar até o ponto de véu. Isso vai dar mais uns 5 minutos. Já vi muitas pessoas ensinando a sovar o panetone utilizando farinha para não grudar na mão, ou mais manteiga, ou óleo. Para massa, a farinha não é boa, porque o excesso de farinha não é boa. Porque o panetone, nós queremos um pão macio e úmido por dentro. Se você colocar mais farinha na massa agora, ela vai absorver mais farinha, a farinha vai absorver o líquido que tem na massa, e o panetone vai acabar ficando seco. E não é isso que a gente quer. Colocar mais manteiga na massa vai fazer com que o pão fique pesado. E no final ele não cresça. E a gente não quer também. Colocar mais gordura na massa vai prejudicar a massa. Então ela é pegajosa assim mesmo. Não fiquem estressados. Fazer pão é um ato de paciência e no final tudo dá certo, todo mundo fica feliz. Já está quase chegando no ponto de véu, a gente consegue ver isso na mão, quando a massa começa a se juntar mais. Ela fica mais unida, ela não gruda tanto na bancada. Ela começa a puxar ela mesma. Nossa massa está quase chegando no ponto de véu. Sovar mais um pouquinho. Não precisa de muita força. Para sovar a massa do pão, é bom a gente só sempre levar e trazer. Levar e trazer. Para ela ter esse movimento de vai e vem. Assim o glúten vai ser ativado e a massa vai ficar mais elástica.
quase lá. Lembrando que esse processo de sova, ele é fácil de fazer na batedeira planetária, com o gancho para bater pão. Aí você vai deixar ela batendo durante uns 10 minutos, sempre na mesma sequência, tá? A esponja, farinha, água e fermento. No bol da batedeira você coloca a farinha, o açúcar, as gemas, o leite em pó, a água e começa a bater. Depois você adiciona a esponja para fazer a pré-mistura e vai adicionando a manteiga aos poucos e até chegar ao ponto de véu. Isso vai levar uns 10 minutos batendo na batedeira. E no final adiciona o sal, para que ela chegue no ponto de véu e não atinja o fermento. Só mais um pouquinho. Eu molhei a ponta dos dedos agora para ver o véu da massa. Nós vamos molhar os dedos para ela não grudar na nossa mão. Nós vamos pegar um pedaço dela, para ser mais prático, pegar um pedacinho dela com os dedos molhados e vamos abrir ela devagar. Quando ela chegar num ponto que ela estica e você consegue ver a luz do outro lado, ela está no ponto de véu. Agora, nós vamos fazer a dobra da massa, que é pegar ela, esticar e trazer para o centro. E fazer isso do outro lado também. Pega aqui, estica e traz para o centro.
Na mesma bacia que utilizamos para mistura da massa, nós vamos colocar um pouco de água aqui dentro, só para ela não grudar no fundo. Vamos pegar a massa e colocar aqui dentro, para ela descansar durante 10 minutos. Nesse processo nós vamos cobrir ela com um plástico ou um pano, esperar os 10 minutos e fazer a dobra de novo. A dobra vai ser pegar as pontas dela e levar para baixo. Pega a ponta e leva para baixo. Pega a ponta e leva para baixo, para formar uma bolinha. Espera mais 10 minutos. Sempre coberto depois do descanso e depois da dobra. Passou 10 minutos, vai fazer a dobra novamente. Pega a ponta, leva para baixo, pega a ponta, leva para baixo, formando a bolinha. Esse processo vai ser repetido 3 vezes. Bom, pessoal, já fizemos as 2 dobras na massa e já guardamos durante 10 minutos depois de cada dobra. Eu vou colocar a massa na bancada agora para adicionar as frutas que nós deixamos reservadas no começo do vídeo. Nesse processo nós vamos abrir a massa desse jeito, com as mãos. Aquelas frutinhas que nós deixamos reservadas com a água, nós só vamos escorrer um pouco dessa água. Para que serve essa água? Essa água vai deixar as frutinhas mais macias e vai ajudar a dar umidade na massa depois. Aqui nós vamos adicionar as frutinhas na massa. E vamos enrolar como se fosse um rocambole. Eu estou molhando as minhas luvas para que a massa não fique grudando na minha mão e ela fique rasgando. Se você for fazer a massa sem as luvas, pode fazer o mesmo processo de ficar molhando a mão, só não utilize manteiga ou óleo, senão vai agregar mais gordura na massa e isso não é legal. Depois de enrolar, eu vou dobrar ela 3 vezes assim, para que as frutinhas fiquem dentro do panetone e não fiquem somente nas laterais da forma depois. Feito isso, eu vou esperar mais 5 minutos e vou fazer uma nova dobra na massa, para que ela fique elástica e que as frutas fiquem aqui dentro. A dobra vai ser do mesmo jeito. Pega as pontas, leva para baixo. Pega as pontas, leva para baixo. Depois desse processo, essa massa deu em torno de 1.300 kg. Eu vou dividir ela em 3 partes, não tão iguais. Vai ser 500 gramas para um panetone, 500 para outro panetone. Aqui tem 250, eu vou pegar 125, 125 e fazer 2 panetones pequenos. Caso eu utilize a forma de panetones de 500 gramas. Essa massa rende 13 panetones de 100 gramas, 5 panetones de 250 gramas e 2 panetones de 500 gramas. Com esse processo eu vou juntar as frutinhas na massa, que ela sai mesmo, é normal, e vou juntar de novo fazendo as dobras, mesmo na massa pequenininha. E aqui eu faço uma bolinha e deixo descansando mais 5 minutinhos. Dois de 125, 2 de 500 gramas. Ah, mas parece que é muito pouca massa. Essa massa vai crescer bastante, tá, gente?
Eu vou mostrar para ela, parece que é pouca massa mesmo para um panetone de 500 gramas, mas não é. Essa aqui é a forma de panetone, ela é de 500 gramas. E eu compro ela em loja de confeitaria, tem vários tamanhos nas lojas. E tem de 250 gramas, 100 gramas, até 1 quilo. Essa é de 500 gramas. Ela não precisa untar, ela já vem com um sistema que não precisa untar para fazer o panetone. E ela tem vários furinhos pequenos dentro, não dá para ver pela câmera, que ajudam o panetone a respirar e assar por igual. Descansados os 5 minutos do panetone depois de colocar as frutas, eu vou pegar ele, deixar ele mais redondo possível para colocar dentro da forminha. Vou colocar com cuidado. Tá vendo, ó? Parece que ela é bem pouca massa, mas ela vai crescer bastante depois de um tempo. Bom, esses pequenos eu não trouxe a forma pequena de 100 gramas. Eu vou colocar os dois juntos numa forma de 250, ela vai crescer até a metade. Mas como é pra gente comer aqui mesmo, eu vou colocar nessa forma grande mesmo. Bom, pessoal, depois de colocado o panetone na forma, nós vamos colocar ele num local quentinho, coberto com plástico e por cima do plástico um pano. Por que não colocar só o pano? Porque o pano ele vai deixar o ar entrar e a massa vai ressecar. Se a massa ressecar, ela não vai crescer. O plástico ele não vai deixar o ar entrar na massa, ela não vai ressecar e ela vai crescer por completo. O panetone ele varia de 1h30 a 3, 5 horas de fermentação. Isso depende do clima. Se for um dia muito quente, em 1h30 ele vai atingir a altura da forma. Atingir a altura da forma, nós vamos pegar um bisturi, fazer um X no meio e colocar para assar. Se for um dia frio, ele vai demorar em torno de 3 horas a 5 horas. Daí até atingir a tampa do panetone. Como aqui em São Paulo os dias são bem variados, tem dia que em 1 hora ele chega no topo. Chegou no topo, fez um corte, coloca para assar em 140 graus, a um fogo mínimo, com uma forma de alumínio embaixo com água. Isso é vapor. Eu vou colocar uma forma de alumínio com água dentro do forno, vou aquecer durante 10 minutos e depois eu vou colocar o panetone já fermentado. Ele vai variar de 30 a 35 minutos, ele tem que ficar dourado por cima. Depois desse processo, eu vou explicar para vocês como que a gente retira ele do forno, tá bom? Como o processo de fermentação do panetone ele é muito longo, eu trouxe 2 panetones já prontos, um chocotone e um panetone, depois de assados. Inclusive, eu queria informar para vocês que o chocotone é o mesmo processo do panetone. É só colocar a mesma quantidade de frutas cristalizadas, troca pelo chocolate. Claro que a gente não vai deixar ele de molho na água. Agregou na massa, fez o mesmo processo de dobra, descansou, coloca na forma, espera o processo de fermentação até ele chegar na borda da forma, coloca para assar. De 30 a 35 minutos no fogo mínimo, até ele dourar em cima. Saiu do forno, nós vamos esperar 10 minutos e enfiar um palito de churrasco aqui embaixo. Por que esse processo? O panetone ele é uma massa muito leve. Se eu tirar ele do forno e deixar ele aqui em cima de pé, vai acontecer igual aconteceu com esse aqui, praticamente. Ele vai afundar ou ele vai murchar e a gente não quer isso. Depois de colocar o palito aqui embaixo, nós vamos virar ele de ponta cabeça e deixar ele assim durante umas 2 a 3 horas. Lá em casa eu tenho alguns ganchos na parede assim, que já sustentam vários panetones para eles esfriarem nesse processo. Depois disso é só comer. Esperou esfriar, tira o palito,
e só comer. Bom, pessoal, finalizamos aqui a nossa videoaula. Lembrando que estamos respeitando as normas de distanciamento social. Eu tô sem máscara para melhor comunicação com vocês, mas o pessoal aqui atrás das câmeras estão todo mundo de máscara, todo mundo de touca para evitar o cabelo na massa. Eu só vou cortar o panetone e o chocotone para mostrar para vocês agora como ficou a textura por dentro. Uma massa bem macia, ó. E o panetone também, mesmo que ele tenha dado uma murchada, a gente não vai desperdiçar esse panetone, né? Ó, macia, desfiando, molhadinha. É isso, pessoal, obrigado.